Olá, meus irmãos, eu saúdo a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Eis-me aqui quem vos fala é a sua irmã em Cristo, irmã Lia, para mais uma aula do nosso curso de pregação. E hoje, amados, na aula de hoje, vamos estar falando dos elementos básicos do sermão. Por quê? Os elementos de um esboço são o quê? Os componentes que fazem parte da sua estrutura básica. Pega a visão aqui. Então vamos ver agora a definição de cada um deles, que é o quê? Que é o tema. Seu sermão deve ter um tema, seu sermão deve ter um título, seu sermão deve ter uma introdução, deve ter o desenvolvimento, que esse desenvolvimento inclui o tópico 1, 2 e 3, como está falando nessa aula de hoje. Seu sermão deve ter a conclusão e seu sermão deve ter o apelo final. Amém? O sermão, quando eu falo, amados, a pregação. Então vamos à primeira definição, que é o tema. O que é o tema, irmã Lia? O tema é o assunto do seu sermão, é aquilo que você decidiu falar à igreja. Ele é a verdade central do que será exposto. Não precisa ser anunciado na apresentação do sermão. Presta atenção, isso aqui é muito importante. O tema do seu sermão, você não precisa chegar lá para pregar e falar assim, olha, o tema de hoje é, você não precisa fazer isso, mas você deve fazer isso para você. Me entenda, mas não chegar no púlpito e falar isso. Então, você não precisa anunciar na apresentação do seu sermão. Naturalmente, ele é percebido no quê? No desenrolar de toda a pregação. Exemplo, o incondicional amor de Deus. É um exemplo só que eu estou dando a vocês aqui. Então, esse aqui é o tema. Você deve ter um tema para você. Na hora de você escrever o seu sermão, tá ali você e Deus, né, na intimidade com Deus, você deve dar um tema. Mas você, quando for pregar, você não precisa dizer assim, olha, gente, o tema de hoje do sermão é tal. Não, você não precisa falar isso. Porque no momento que você, no desenrolar da sua pregação ali, as pessoas vão perceber qual é o tema do seu sermão. Então, e o título, irmã Lia? O título é uma frase curta e objetiva que expressa claramente o que será dito. Pega a visão. É uma frase curta e objetiva que vai expressar claramente o que você vai falar, o que será dito. Então, ele informa de antemão o que será tratado. É o elemento mais curto do sermão. É anunciado no início da pregação e é apenas uma vaga referência do que será falado. Deve ser simples, oportuno, atual e relevante para o momento. Então é necessário ser pertinente, provocar a curiosidade, interesse, a fim de se ter o resultado esperado. Exemplo: o incondicional amor de Deus salva o vil pecador. Pega a visão. Tudo que eu estou falando aqui para vocês, pelo amor de Deus, escrevam, tá? Então, esse foi o título. E a introdução, irmã Lia? Seu sermão, além de ter o tema, de ter o título, ele tem que ter introdução. O que é essa introdução? É uma fala breve sobre o texto escolhido e hora de expor seu contexto. Aqui chegou a hora mais importante. Então, relate brevemente os argumentos principais do sermão e seus tópicos. Diga o quanto esse assunto tratado é importante para a igreja. Na introdução, você tem a oportunidade de preparar a mente dos ouvintes e ganhar dele a atenção e simpatia necessária. Aqui, na introdução do seu sermão, está a chave de tudo. De quê? De você ganhar a atenção dos ouvintes para a tua palavra. Você tem que saber introduzir o sermão. Porque se não tiver uma introdução boa, esquece. Esquece o sermão todo. Então, essa introdução é muito importante. Você deve atrair do público da igreja a atenção deles aqui, na introdução do teu sermão. Aí vem o desenvolvimento do sermão. Além do tema, do título da introdução, vem o desenvolvimento. O desenvolvimento, aqui você vai falar gradativamente sobre o tópico 1 e o 2 e o 3, o que nós já falamos. No desenvolver, você vai falar do tópico 1. Qual foi o tópico 1? O tema. Qual foi o tópico 2? O título. Qual foi o tópico 3? Introdução. Então, no desenvolvimento, você vai falar desses 3 tópicos. Os tópicos também chamados de desenvolvimento do sermão é a sua parte principal. É a estrutura do que será dito, normalmente dividido em 2 ou 3 partes para facilitar o entendimento
e ajudar os ouvintes a guardar o que foi pregado. Gente, pega a visão, isso aqui é muito importante. Então, no desenvolvimento do esboço do sermão, você deverá esforçar-se para organizar os pensamentos e as ideias que foram surgindo. É hora de colocar em ordem tudo o que você estudou sobre o texto em que irá pregar, sem fugir do tema. Amém? Então, existem algumas dicas úteis para a estrutura do esboço de pregação. Existem algumas dicas para vocês facilitar na hora de arrumar a pregação de vocês. Existem algumas dicas. Então, presta atenção aqui nessa dica que eu vou falar para vocês agora. Organize o esboço em ordem sequencial ou crescente. Por exemplo, Jesus foi preso, crucificado, sepultado e ressuscitou. Não cabe começar falando da ressurreição de Jesus e terminar o sermão falando da sua prisão. Não existe isso. Porque há partes que você deve seguir. Você não pode começar o seu sermão falando da ressurreição. A ressurreição foi o último. Nós sabemos que primeiro Jesus foi preso, Jesus apanhou, Jesus foi morto, para depois ser ressuscitado. Há passos que devem ser seguidos. Presta atenção quando você for montar. Aqui é só um exemplo. Então, fale primeiro sobre a tentação e depois sobre como vencê-la. Por exemplo, nós estamos falando aqui do exemplo, se você for pregar Jesus, né? Essa passagem de Jesus aqui, da morte de Jesus. Então, você não vai falar primeiro da ressurreição, porque Jesus não ressuscitou primeiro. Primeiro ele foi preso, ele apanhou, passou por tudo que passou. Você tem que seguir os passos certinho. Presta atenção. Então, fale primeiro sobre a tentação e sobre como vencer, por exemplo, a tentação, né? Comece falando do sofrimento, depois fale da vitória sobre o sofrimento. Nunca inverta essa ordem, que é errado. Nunca. Pega a visão aqui. Então, outro ponto importante, sempre termine seu sermão com uma palavra de esperança ou solução. O pecado gera morte, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e nos dá a vida eterna. Um exemplo, você pode fazer isso. Outro ponto importante, divida o tempo para cada tópico do sermão. Um tópico não é mais importante que o outro. Eles formam um conjunto harmônico. Então, cuidado para não extrapolar no tempo em um tópico e ficar sem tempo para falar do outro. Porque toda pregação, tem o pregador, geralmente, a pessoa ali que te deu oportunidade na igreja, o pastor, ele te dá quantos minutos você vai pregar. Você tem que saber tudo isso. Então, outro ponto importante, não esqueça de colocar uma frase de transição entre os tópicos. Parece até que não é tão importante assim, mas elas te ajudarão muito na hora de passar de um tópico para o outro. Aliás, todas as passagens das 5 divisões de um esboço de pregação devem ter suas transições bem definidas. Amém? Então, exponha o tópico falando da importância de praticar o que está sendo pregado. Diga como é, porque a prática de tais ensinamentos é necessária. Preste atenção. Não se esqueça que deve haver uma relação lógica entre os tópicos. Bom que seja organizado em ordens crescente, como foi dita, como nós já falamos aqui, né, anteriormente no áudio. Por exemplo, primeiro, Deus é amor, João 4, verso 8. Deus amou o mundo, João 3,16. Deus amou os pecadores, Romanos 5, verso 16 ao 8. E a conclusão? A conclusão é muito importante, presta atenção. Comente brevemente os pontos principais do sermão e não introduza novas ideias. Pelo amor de Deus, não faça isso, porque vocês vão se embaraçar todo na hora do sermão. Quando vocês terminarem de fazer uma pregação, você comenta brevemente os pontos principais daquele sermão que foi falado. Mas não introduza assunto novo, pelo amor de Deus, senão você vai se misturar todo. É hora de falar, em poucas palavras, a lição tirada de tudo que foi pregado. É um resumo mesmo, amados, é um resumo. Deve ser forte, vigoroso, impactante, pois é o clímax do sermão. Deve convocar a prática do que foi pregado. Aí vem a última parte do sermão, que é o apelo. O apelo deve ser breve para ser forte, claro e positivo. Convoque o povo a uma resposta diante do que foi pregado. É hora de confirmação da palavra que foi recebida no coração.
Os salvos são convocados a santificar-se, os ímpios ao arrependimento e convenção a Cristo. Esse é o apelo. Então, o apelo é uma manifestação pública ante ao que foi pregado. Não existe uma regra para a forma do apelo. Levantar as mãos, ficar em pé, ir à frente da igreja, uma oração após o culto, etc. Todas essas manifestações podem ser consideradas, só varia o costume de uma denominação para outra. Amém? Ou seja, vamos fazer um resumo aqui. Estes são os 6 elementos do sermão. Quais são os elementos do sermão, irmã Lia? Nós falamos aqui já, que é o quê? É o tema, é o título, é a introdução, os tópicos, a conclusão e o apelo. O tema, que é o assunto, o título, que é o anúncio do assunto, a introdução, breve comentário sobre o assunto e o contexto bíblico, desenvolvimento, explanação do assunto em tópico, conclusão, é o acabamento do sermão e o apelo chama para uma ação. Amém? Vamos para o nosso segundo áudio, para esse áudio não ficar tão longo.